Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos movimentos que mais sacudiram a história, a Reforma Protestante. Foi uma verdadeira revolução da fé, sabe? Começou com a angústia de um monge e acabou literalmente redesenhando o mapa da Europa, mudando as regras do poder, da política e a identidade de todo um continente. Olha só o nosso roteiro para hoje. Primeiro, a gente vai entender o cenário de crise que preparou o terreno para tudo isso. Depois, vamos conhecer a faísca que acendeu o pavio. Aí, a gente vai ver como as novas ideias se espalharam, qual foi a reação da igreja e, por fim, como o continente se dividiu de vez. Ok, vamos lá. Para a gente conseguir entender a reforma, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e olhar para o mundo em que ela surgiu. No final da Idade Média, a Igreja Católica estava enfrentando o que a gente pode chamar de uma tempestade perfeita. E essa imagem aqui, ela mostra uma das práticas mais polêmicas da época, a venda de indulgências. A ideia era que uma pessoa podia basicamente comprar o perdão pelos seus pecados para passar menos tempo no purgatório. Dá para imaginar a insatisfação que isso gerava, né? Para muita gente, parecia que a salvação estava virando mercadoria. O ponto aqui é que não foi uma coisa só, foi uma baita confluência de crises. De um lado você tinha os reis ficando mais fortes e batendo de frente com a autoridade da igreja. Do outro, uma nova classe de comerciantes, a burguesia, com interesses que não batiam com a doutrina. E para completar, a própria instituição sendo alvo de muitas críticas por corrupção e luxo. E esse slide aqui deixa esse conflito econômico bem claro. De um lado, a doutrina da igreja, que olhava com desconfiança para o lucro e para os juros. Do outro, a burguesia, que era a nova força econômica e que dependia exatamente disso para crescer. Era um choque direto de visões de mundo. Nesse cenário super tenso, só faltava mesmo uma faísca. E ela veio da Alemanha. Vamos conhecer agora o homem e o momento que botaram fogo no continente. E esse é o Martinho Lutero. Ele não era um monge qualquer, era professor de teologia e vivia uma crise de fé muito profunda. Ele estava angustiado com a corrupção que via na igreja e sentia que as práticas da época estavam muito distantes dos ensinamentos originais da Bíblia, principalmente sobre como alcançar a salvação. O gatilho para Lutero agir foi um evento bem específico, uma campanha gigante de venda de indulgências para bancar a reforma da Basílica de São Pedro. Para ele, aquilo foi a gota d'água. Não era só sobre dinheiro, era sobre transformar o sagrado num negócio, a graça de Deus num produto de prateleira. E a coisa toda escalou muito rápido. O que começou em 1517 como um debate de ideias virou um desafio direto à autoridade do Papa. Quando Lutero queimou a bula papal em público, ele não só desafiou o papado, ele simbolicamente queimou qualquer ponte de volta para Roma. Dali em diante, não tinha mais retorno. E no coração da crítica dele estava essa ideia poderosa. Lutero dizia que a salvação não vinha por obras ou por dinheiro, mas só e somente pela fé na graça de Deus. O verdadeiro tesouro não era material, e sim espiritual. Agora, uma curiosidade bem interessante sobre o nome que a gente usa até hoje. O termo protestante não nasceu numa discussão teológica, não. Nasceu de um ato político. Veio do protesto de nobres alemães que se recusaram a aceitar a condenação de Lutero. A identidade do movimento já nasceu dessa mistura de fé e poder. Mas o protesto de Lutero não foi um fato isolado, não. As ideias dele encontraram um terreno muito fértil. Vamos ver agora como aquela faísca virou um incêndio que se espalhou por toda a Europa. A grande aliada da reforma foi a tecnologia. A prensa de tipos móveis de Gutenberg, foi a internet do século XVI. Ela permitiu que os textos de Lutero fossem impressos e distribuídos em massa, numa velocidade nunca antes vista. Alcançou um público que a igreja simplesmente não conseguia mais controlar. E claro, as ideias de Lutero foram bem recebidas por motivos diferentes. Para a nobreza, foi uma chance de ouro para tomar as terras da igreja e se livrar da interferência do Papa. Já para os camponeses, era a esperança de um alívio dos impostos eclesiásticos, que eram bem pesados. A fé se misturou com interesses muito práticos. Lutero abriu caminho para outros reformadores, como João Calvino. A ideia central de Calvino era a da predestinação. Deus já teria escolhido quem iria ser salvo. E isso teve uma consequência psicológica e econômica enorme. O trabalho duro e o sucesso financeiro passaram a ser vistos como um possível sinal de que a pessoa era uma das escolhidas por Deus. Essa mentalidade, claro, casou perfeitamente com os valores da burguesia. Agora, vamos dar um pulo lá na Inglaterra, porque a história por lá foi bem diferente. Enquanto na Alemanha a reforma veio de baixo para cima, com teólogos, na Inglaterra ela veio de cima para baixo, impulsionada pelo próprio rei.
Os motivos do rei Henrique VIII eram uma mistura de desejo pessoal com cálculo político. A urgência dele era ter um herdeiro homem, e o Papa não queria anular o casamento dele. Mas, além disso, ele viu uma oportunidade de ouro: fortalecer o próprio poder e, de quebra, botar a mão na imensa riqueza da Igreja para encher os cofres da coroa. E o golpe de mestre foi este aqui, o ato de supremacia. Com uma única lei, o parlamento inglês cortou os laços com Roma e transformou o rei na autoridade máxima da nova igreja anglicana. Foi uma manobra política genial. Diante da perda de milhões de fiéis e de territórios inteiros, a Igreja Católica não podia ficar parada, né? Vamos ver agora como ela reagiu com seu próprio movimento de reforma e reafirmação, a chamada Contra-Reforma. O coração da resposta católica foi o Concílio de Trento. Foram várias reuniões que duraram quase 20 anos, em que a cúpula da Igreja se juntou para traçar uma estratégia. O objetivo era combater o avanço protestante e também corrigir os próprios problemas internos. A estratégia de Trento foi por dois caminhos. Por um lado, a Igreja fez uma faxina interna, proibindo os abusos mais óbvios, como a venda de indulgências. Por outro, ela dobrou a aposta nas suas doutrinas, reafirmando tudo que os protestantes questionavam e reativando a temida Inquisição para calar a oposição. E assim, a gente chega à nossa última parte, para entender as consequências de toda essa agitação religiosa. E pode ter certeza, o mundo nunca mais foi o mesmo. O legado mais claro foi este: a unidade cristã da Europa medieval, que tinha durado 1000 anos, acabou. Foi quebrada para sempre. O continente se dividiu, com o norte se tornando majoritariamente protestante e o sul se mantendo fiel a Roma. Essa divisão causou guerras terríveis, mas também fortaleceu o poder dos reis e dos estados, que passaram a controlar a religião em seus territórios. E a gente termina com essa reflexão. Um movimento que começou com a busca de um monge pela salvação se tornou uma força que derrubou tradições de séculos e ajudou a construir o mundo moderno. A questão que fica é: de que formas a religião e o poder continuam até hoje se entrelaçando e redesenhando o nosso mundo? Vale a pena pensar nisso. Obrigado pela companhia e até a próxima.